Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fisiocast. E dessa vez a gente vem com novidades. Tô aqui eu e meu amigo Fred para debater sobre um assunto que a gente recebe muito dos nossos clientes, nas nossas caixinhas, nas redes sociais. E a gente tomou a decisão de trazer um convidado para falar com a gente, não é isso, Fredão? Hoje a gente está acompanhado e muito bem acompanhado de um contador. E o contador, ele é pós-graduado em Direito Empresarial, sócio da Rianelli Contabilidade, membro da comissão do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro e diretor da Associação dos Contadores da Zona Oeste. Seja muito bem-vindo, Daniel Menezes. E já para começar, Daniel, vou deixar você fazer uma breve apresentação sua aqui, para a gente já começar com as perguntas. Fala um pouquinho aí mais sobre você, para quem não te conhece, conhecer um pouquinho de quem é o Daniel. Bom, primeiramente agradecer o convite, cara, de vocês, né? Parabenizar pelo projeto que vocês estão fazendo aqui, que é muito importante. A gente vai falar muito disso, mas a gente sabe hoje, né, o quão está se tornando cada vez mais comum se empreender na área da saúde, até por uma questão mercadológica. Então, esse papel que vocês trazem aqui, tanto de juntar a parte de saúde, de empreendedorismo, com também, falando um pouquinho da finanças, área do Fred, né? De finanças, isso é super importante. Então, parabéns, estou muito honrado de estar aqui com vocês. Bom demais. E é um prazer tirar dúvidas aí, poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe e aprender também, com certeza. Perfeito. Vamos começar aqui já para aquecer. Daniel, queria saber qual é o erro mais comum que você vê dos profissionais da área da saúde quando o assunto é contabilidade. Cara, vamos lá. O mais comum que a gente pode dizer assim que é um erro que pode acabar com o teu negócio efetivamente é o enquadramento incorreto quando a gente está falando de tributação, né? Ou seja, é aquela empresa que está no Simples Nacional e deveria estar no lucro presumido, ou está no lucro real, ou então é aquele profissional que talvez fosse melhor ter uma empresa e trabalha como autônomo, ainda até por uma falta de orientação, uma falta de conhecimento, e vice-versa, né? Isso é um erro muito comum, né? Então, quase toda semana lá, vira e mexe, a gente recebe profissional da área de saúde, né? Hoje a gente atende a vários tipos de negócio de saúde em geral, então eu tenho profissionais que são pejotizados, profissionais autônomos que a gente faz carnê-leão, a gente tem também lá clínicas que contratam esses profissionais, né? Então a gente consegue ver pelos dois ângulos ali, e isso é muito comum, cara, é um erro que pode realmente destruir o teu negócio, e isso muitas vezes acontece porque os profissionais, eles não se preocupam em fazer um planejamento tributário quando ele está começando um negócio, em poder consultar um profissional da contabilidade, entendeu? Justamente para que ele, desde o início, já possa economizar quando o assunto é impostos. E quando a gente fala economizar, não é sonegar, são coisas totalmente diferentes. E lembrar que sonegar imposto é crime. Exatamente. Eu jurei que o Daniel fosse chegar e falar assim, não, o maior erro que o profissional comete hoje no mercado é sonegar imposto. Não, esse erro também existe, né? Porque é aquilo, né? O cara, ele busca a economia total, ele não quer pagar R$1 de imposto, e isso não existe, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente, que eu digo, nós contadores, né? Orientar esses profissionais para que eles percorram o caminho correto, onde ele vai ter a menor tributação possível. Perfeito, cara. É a busca. Porque eu acho que o que acontece assim na área da saúde, que eu vejo muito na fisioterapia, é essa falta de profissionalismo mesmo, né? De tornar um negócio. Porque as pessoas, não, só vou ali atender um cliente e ponto. Ele não entende que a carreira dele é um negócio, ele precisa enxergar isso de uma forma mais profissional, que vai precisar muitas vezes de um contador, vai precisar gerenciar melhor as finanças, vai entender um pouco mais da parte administrativa, não é simplesmente só atender ali o cliente e acabou, né? Então... Vocês falam muito disso, né? Da questão da valorização também, você entender aquilo ali como uma marca, né? E você não só buscar melhorar na área técnica, ou seja, se desenvolvendo, né? Que é o trazendo o que vocês fazem, né? Sim. Que é você poder
agregar o conhecimento na tua área, se valorizar, cobrar mais, né? E a partir disso ter melhores resultados que te façam chegar a abrir um negócio e você sim buscar dentro daquele negócio ali correr a parte tributária, a parte fiscal, né, a parte trabalhista, que é super importante também. Perfeito. E assim por diante. Um ponto que você levantou, que para mim é extremamente importante, que as pessoas compreendam, é que não existe tributação zero, né? As pessoas elas confundem o não feito há anos, então assim, tô chegando aos 39 e desde pequeno eu sempre escuto que o governo não faz o que tem que fazer. Sim. As pessoas confundem o que o governo não faz com o processo de sonegação. Sim. Então, assim, o que eu enxergo hoje, quando a gente bate nessa tecla de tributação, de legalizar, de abrir empresas, de formalizar, está muito associado a pessoa. O problema não é a pessoa pagar o imposto. O grande problema que eu vejo hoje que as pessoas olham mas eu vou pagar, o que vão fazer com esse dinheiro? E é uma preocupação que, honestamente, eu falo para todo mundo que não é uma responsabilidade nossa. Sim. Que a gente acerte na hora de escolher os políticos que vão estar lá escolhendo e tomando decisões pela gente. Exato. Mas eu fiz um trabalho alguns anos atrás com uma cliente de Portugal e a gente não tem a maior tributação do mundo, né? Sim, não. Assim, por mais que as pessoas critiquem e tudo mais, Portugal a tributação é muito alta, Estados Unidos a tributação é muito alta e que a gente entenda, Que a gente não tem um retorno, né? que as pessoas compreendam que assim, em todo lugar do mundo, serviço e produto vai ser tributado. Sim. Só que a gente, pra você, tá? Que a gente acerte mais na hora de escolher as pessoas que vão tomar as decisões pela gente para que a gente tenha um retorno, para que a gente tenha saúde, saneamento e tudo mais. Pegando nessa linha da parte tributária, você acredita que a falta de conhecimento contábil é um dos maiores motivos que leva a clínicas e consultórios a vir a falir? Eu acredito que não vou colocar a falta de conhecimento contábil, porque assim, não são todos os empreendedores que entendem de contabilidade, mas a falta de assessoria contábil, né? Então, quando a gente abre um negócio, a gente tem um ponto importantíssimo que é a gestão, é a gente procurar saber de gestão, e quando a gente fala gestão, o Fred fala muito isso, né? Pô, como é que você vai gerir uma empresa se você não consegue nem gerir a sua economia doméstica, né? Na sua casa o negócio está bagunçado. Então, primeiro é você entender a gestão do teu negócio, né? E aí, óbvio, você pode procurar diversos meios, a internet está aí para isso, você tem consultoria de profissionais que já fazem isso, como o Felipe faz, você tem uma série de cursos, né? Uma coisa importante aqui, que pouco se fala, né? Dentro até mesmo dos conselhos regionais, muitas vezes você tem ali treinamentos e preparações importantes para que você possa iniciar um negócio, e a partir disso é você ter uma boa assessoria contábil, entendeu? Porque, de fato, toda empresa precisa de um profissional de contabilidade, né? E uma boa assessoria vai te garantir que você vai, primeiro, legalizar o teu negócio da forma correta, para que você não tenha problema com vigilância sanitária, com prefeitura, com bombeiro, entendeu? E, por outro lado, te garantir o melhor enquadramento tributário. Então, eu acho que a falta de assessoria contábil é um grande problema para as empresas, entendeu? E você como profissional, como qualquer profissional, né, precisa entender um pouco da gestão do teu negócio, pelo menos o mínimo para que você saiba ali por qual caminho você vai trabalhar. E aproveitando, essa não tá aqui não, mas aproveitando... Ele faz isso, tá? Não, mas a gente vai... Só para te deixar a parte de vez em quando ele faz isso. Não, porque isso que o Daniel falou, cara, é importantíssimo, mas acredito que, como em qualquer outra área, não é toda empresa que está preparada para fazer isso, né? Porque o que eu já peguei de colega, fisioterapeuta, mal assessorado, enquadrado de forma inadequada, pagando mais imposto do que deve, tem que ficar claro que não é todo contador que vai fazer isso da maneira adequada. Então, por isso que trouxe aqui Daniel, porque é uma pessoa que eu sei que fala muito bem disso, trabalha diretamente com isso, e dentro da empresa dele, dentro do know-how dele, ele sempre procura trazer para os clientes dele maneira com que você consiga ficar no enquadramento correto para você pagar menos impostos. Então, que fique claro que não é todo contador. Todo contador deveria fazer isso, mas não é todo contador que faz, correto? Correto, claro. A gente pode ficar à vontade para dar uma catucada nos colegas, que o lugar é aqui. A gente vai ter bons e maus profissionais em qualquer lugar, né? Mas o importante é que você procure um contador da sua confiança. Sim, entendeu? Importante. Então, existem diversos
contadores muito bons, eu sou amigo de vários, né? Participo do conselho, então estou com muitos contadores, muitos colegas lá, todos muito capacitados. Então, o importante é que você procure alguém da sua confiança, principalmente alguém por indicação, entendeu? Evitar ali o melhor vídeo da internet, não necessariamente. Procura alguém, vê alguém da tua área que já trabalha, que já gosta, que já indica. E procura um bom profissional, porque um bom contador ele vai te ajudar muito a prosperar o teu negócio, sem dúvida nenhuma. E pegando o gancho do que você falou sobre a importância da assessoria contábil para a empresa, eu até acrescentaria para quem está nos ouvindo que não é empresa, porque assim, nem todo mundo tem conhecimento, né? Nem todo mundo sabe fazer imposto de renda, nem todo mundo sabe emitir, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, nem todo mundo sabe entrar lá no portal do ECAC, fazer emissão da Receita Saúde, e assim, todo profissional, no momento que decide começar a trabalhar, principalmente o autônomo, que ele tem uma assessoria, independente de ser uma pessoa jurídica ou ser uma pessoa física, que ele tenha esse acompanhamento de um profissional igual o Daniel, que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando, para prestar assessoria para que ele não tenha nenhum problema lá na frente, né? Exato, até porque, falando aqui especificamente da área da saúde, né? Vocês, quando vocês se formam ali, vocês já são profissionais liberais, né? Vocês já podem trabalhar, cara. Isso é um diferencial, assim, que se a gente for fazer um comparativo, que eu nem vou colocar outras profissões, mas nem toda profissão você consegue se formar e já prestar o teu próprio serviço sozinho, entendeu? Né? É óbvio que esse também não vai ser o caminho de todo fisioterapeuta, né? Muitas vezes você vai entrar num hospital, numa clínica e tal, para você pegar os teus pacientes ali, né? Poder fazer a tua carteira de cliente. Mas, via de regra, vocês se formam e vocês já podem prestar o teu serviço. E, normalmente, isso começa como autônomo, né? Você começa ali sozinho, como autônomo, começando a fazer essa caminhada, né? E depois você vai se tornar um profissional liberal, que também é uma dúvida muito comum. As pessoas confundem muito autônomo e profissional liberal. Qual é a diferença? O que é o quê? A gente pode até puxar essa, né? Mas antes eu posso fazer um trocadilho. Formou, tributou. Exatamente. Exatamente. Na verdade, vou até melhorar para o pessoal não ficar tão desesperado. Ganhou, tributou. Porque às vezes tu forma e não tá ganhando nada, né? Então tá bom. Exatamente. Então, aproveitando sobre tributação e que você falou de autônomo, para o nosso colega que está ouvindo aqui, que é autônomo, primeiro acho que é essa pergunta que o Felipe queria fazer, né? A diferença Já que você levantou a bola, bem interessante fazer essa diferenciação para o público. Já faz essa diferenciação que aí depois eu mando a outra pergunta. Exato. O profissional liberal, ele é o profissional autônomo, mas que tem uma profissão regulamentada, entendeu? Então, quando a gente está falando de autônomo, a gente pode estar falando do pedreiro, do marceneiro, todos eles são autônomos. Mas o profissional liberal, ele é o profissional que tem a sua profissão regulamentada. Pode ser o contador, pode ser o fisioterapeuta, o médico, o dentista, né? Como qualquer outro. Que tem ali um conselho por trás, um regramento, né, da profissão, onde a gente tem regra, né? A gente respeita um código de ética, né? A gente tem um compromisso com o nosso cliente, entendeu? Aquela parte que a gente fala assim, nem tô... Exatamente. Mas deveria, né? Você faz aquele juramento lá, quando você se forma e tudo mais, bonitinho. E você faz um processo, né, para você se regularizar como autônomo perante as prefeituras, né? Que é justamente se tornar ali um profissional liberal, emitindo a tua inscrição municipal, né? Se tornando, de fato, um profissional pagando ISS devido ao município, se estabelecendo como autônomo, para que sim você possa prestar o seu serviço. Isso aí é um ponto fundamental de desconhecimento assim amplo, né? Muitos dos profissionais acham que não precisam fazer nada para poder trabalhar, começam a prestar serviço sem efetivamente ter ali o seu alvará, a sua licença, né? E isso está errado, né? Porque quando a gente, empresa, né, se a gente for pensar, a empresa, quando ela presta serviço, ela não tem que pagar o ISS, né? Tem que pagar lá para a prefeitura que ela está estabelecida, ou para a prefeitura que ela vai prestar serviço, dependendo do tipo de serviço. A gente, como profissional autônomo, também precisa, entendeu? Só que para fazer isso, a gente precisa fazer um processo de legalização no município, entendeu? E isso é de desconhecimento geral, cara.
Absurdo, Muita né? gente não sabe que isso existe. Deixar até sabe para o pessoal que está nos ouvindo, né? ISS é Imposto sobre Serviço. Isso. Tá? Você não precisa sair daqui para o Google procurar, já toma a tecla SAP É isso de aí. brinde. Ó. Cara, e muitas vezes, assim, a galera fala do carnê-leão, que é um assunto que a gente vai entrar também, que é a tributação do autônomo, né? O imposto de renda do autônomo. E a galera acha que só fazer o carnê-leão já basta, mas não, você precisa pagar o ISS também. E aí cada município tem sua regra. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, capital, né? Hoje se paga uma taxa trimestral, hoje está na casa de uns 400 e poucos reais, porque teve o reajuste agora no início do ano. Isso trimestral. Trimestral, exatamente. Você paga a guia trimestral, né? Sempre ao final de cada trimestre, no mês seguinte, entendeu? E você faz essa regularização. Isso aí você lança lá no teu carnê-leão, bonitinho, entendeu? Né? E isso te dá a tua inscrição municipal, vai te dar teu alvará para você botar no teu estúdio, no teu consultório, entendeu? Que essa é a legalização, que vai permitir que você tenha um licenciamento sanitário, um alvará, que você esteja corretamente estabelecido no teu local. Isso é o cara que já tem o CNPJ, né? Não, o cara é o autônomo. Autônomo. A pessoa Vou até aproveitar física. o que você falou. Quando a gente falou sobre a legalização do autônomo, Certo. não o que vai montar um consultório, não o Uhum. que vai ter um espaço físico, mas o que vai fazer o atendimento domiciliar. Certo. O que ele precisa? Ele precisa fazer o mesmo processo e ele vai se legalizar na casa dele, como um ponto de referência que a gente chama aqui no Rio, entendeu? É o local onde você não vai receber público e você também não vai prestar o serviço, beleza? Então, por exemplo, você tem um apartamento. Você não pode receber público no teu apartamento. Se você for lá na prefeitura fazer a chamada CPL, que a gente chama, que é a consulta prévia de local, e você falar que você vai receber público naquele local, a prefeitura não vai permitir, porque ele é um endereço residencial, entendeu? Se for uma casa ou algo que dê para compartilhar, você mora numa casa e tal, que é só ela no terreno, IPTU é único, pode ser que a prefeitura permita ter esse misto de atividades, né? Que a gente chama de fundo de quintal, hoje aqui na prefeitura. É assim mesmo o nome, parece o nome, é Rio de Janeiro, né? É, Prefeitura do Rio. É, exatamente. Até imagino quem foi o prefeito desse nome. Ó. E aí, você tem a outra parte, não, que aí é quando você realmente está estabelecido no endereço comercial, bonitinho, onde você vai prestar o serviço. A legalização, ela cabe a todos, beleza? Todo mundo precisa pagar a taxa de alvará, que também para o autônomo é nessa faixa, na mesma faixa aí do valor da guia, hoje 400 e poucos reais, né? Dá mais ou menos 1/3 ali do valor do alvará de empresa, que hoje está 1.182, se eu não me engano, entendeu? 1.192, alguma coisa assim, quase 1.200 reais. Então dá mais ou menos ali 1/3 do valor. Você precisa se legalizar estando ou não estando prestando serviço naquele endereço, beleza? Se você for prestar serviço também fora do local, você vai legalizar como um ponto de referência, você tem mais facilidade, né? Quando você tem um endereço comercial para botar o seu estúdio ou para poder abrir seu consultório, efetivamente você depende da aprovação da prefeitura, entendeu? E muitas vezes a prefeitura não te dá essa aprovação. É o bendito do zoneamento, ó. Por causa do zoneamento, por causa da atividade, entendeu? Porque de repente não pode coincidir com determinada situação. A gente já viu, cara, cada coisa do zoneamento da prefeitura que, assim, eu sempre indico, assim, vai abrir um estúdio, vai ter um espaço físico para trabalhar, procure um contador, faça uma CPL antes, entendeu? Faz uma consulta prévia de local antes de pagar o aluguel, para você não reformar, papapá, e depois ter uma surpresa. Então, fazer um checklist para quem faz atendimento domiciliar, ele vai precisar do alvará dele, Alvará, vai precisar da inscrição municipal e vai precisar fazer o pagamento do ISS. licenciamento sanitário, também. Mesmo sendo domiciliar e atendendo na casa dos outros. Mesmo sendo domiciliar, exatamente. Anotaram, né? Extremamente importante, ó. O cara já se forma tendo que pagar um monte de coisa, né? Mas assim, agora a pergunta aqui também pro cara falar assim, mas, pô, vou me formar agora, não tá atendendo ninguém. O que gera de impacto, digamos assim, fiscal ou até mesmo de penalidade para esse profissional que tipo, se formou, está atendendo e ainda não tem condições financeiras, teoricamente, para arcar com todos esses custos, teoricamente. Via de regra, assim, esse cara, ele
pode ser que ele preste serviço, né, na clínica de uma outra pessoa, entendeu? E aí ele pode prestar serviço como profissional autônomo, né, através do RPA. Então ele não vai precisar dessa legalização toda, ele tem que estar registrado junto ao CREFITA, entendeu? Porque a clínica que está contratando ele, a clínica já tem o alvará, já tem o licenciamento sanitário, entendeu? Já está apta a prestar aquele serviço, seja lá qual for a área dele, entendeu? Então esse cara não vai precisar se preocupar com isso. Se esse camarada, ele pretende atender por conta própria e ele prestar o serviço, entendeu? Num local que seja dele, ou ele ir para atendimento domiciliar na casa dos pacientes dele, aí ele já precisa ter isso regularizado, tá legal? Mas se alguém que vai ser funcionário, vai entrar em CLT num hospital, né? Não precisa, né? Não precisa de nada disso, tá legal? Ou se é um cara que vai prestar serviço também como autônomo, RPA, um cara que não vai precisar disso efetivamente, entendeu? Beleza? Vou fazer 2 em 1 agora. Tem algum ponto? Não? Vou fazer 2 em 1. Vamos lá. Primeiro a gente falou da documentação, então que até o atendimento, o autônomo que vai fazer domiciliar ele precisa ter. Aí a primeira pergunta que eu te faço é, quais são as tributações que vão estar envolvidas para esse profissional? Quais são os encargos, impostos que ele vai ter que pagar? E a segunda na sequência é, esse ano teve a virada da questão, antigamente as pessoas só faziam carnê-leão, o recibo era de papel, e agora mudou. Todo mundo tem que fazer o preenchimento através do Receita Saúde. Receita Saúde, né? Aí a pergunta é, qual é a tributação que esse cara tem que pagar, quais são os encargos que vão estar vinculados além do ISS que ele vai ter que pagar, né? E como é que fica agora esse preenchimento desse recibo pelo Receita Saúde? Né? Bom, vamos lá. O autônomo, quando ele está legalizado, ele vai pagar o ISS dele trimestralmente, como a gente falou aqui, né? O licenciamento sanitário, bombeiro, essas coisas, ele paga uma única vez para se legalizar. O licenciamento sanitário tem uma renovação anual, né? Sempre no dia 30 de abril, vence aqui no Rio, tá? Isso é só Rio, porque como é municipal, né? Cada prefeitura tem sua regra. E com a questão do ISS, ele já vai pagar isso trimestralmente, né? Através lá do DARME, que ele vai gerar. E ao mesmo tempo ela precisa fazer o carnê-leão, né? Como que vai ser gerado o carnê-leão? Através dos recibos que essa pessoa emite. A gente vai chegar no Receita Saúde por causa dessa mudança aí. Então, via de regra, como é que funciona? O camarada prestou o serviço, emitiu o recibo. Prestou serviço, emitiu o recibo e assim vai funcionando. Chegou no final do mês, vamos colocar um exemplo aqui, ele emitiu R$5.000 de recibo, essa foi a receita, teoricamente, para ficar mais fácil, o salário dele, que ele teve ali no mês. Beleza? Isso vai para o carnê-leão, que nada mais é do que um livro diário, né? É uma planilha já da Receita Federal, dentro lá do teu portal do ECAC, onde você vai colocando esses ganhos, né? Essa mesma planilha, ela permite com que algumas despesas dedutíveis sejam colocadas também. Então, se você tem um estúdio, por exemplo, você paga um aluguel, você pode colocar despesas com telefone, internet. Se você tiver algum tipo de despesa com materiais que você compra para prestar. Acontece muito com o dentista, compra muito material, né, para poder utilizar no serviço. Fisioterapeuta também, ele utiliza muito o que o Fred gosta, kinésio. Tem alguns equipamentos, né? Tem equipamentos, né? Tem alguns equipamentos que a gente usa para o serviço operacional. Então você consegue deduzir isso na base de cálculo, beleza? Então, por exemplo, você ganhou 5 mil por mês, só que as tuas despesas dedutíveis somaram 1.500. O teu imposto de renda ele vai incidir sobre 3.500, beleza? Legal. 5 mil menos 1,5, 3,5, beleza? E aí você paga sobre a tabela da pessoa física normal, beleza? Sobre os 3,5 lá, o IR devido. Se eu não me engano, tá na casa de uns 15%. Vou pegar no seu gancho, deixa eu fazer a próxima pergunta, que essa é uma questão que eu recebi muita dúvida desde janeiro. E, digamos, vou pegar o exemplo dos 5 mil. Eu não posso errar na conta. Aqui no momento minha cabeça passa, você não pode errar na conta. Facilita. Então, bateu os 5 mil. Ele teve de gasto comprovado 5 mil. Como é que fica a questão de cálculo de... Ele fez toda a declaração que você falou. Botou muitas vezes ele nem vai ter imposto de renda a pagar, entendeu? Porque se ele tem uma despesa dedutível muito grande, não são todas as despesas que são dedutíveis, tá, pessoal? Isso é importante deixar claro. Então, isso está listado lá no regulamento do imposto de renda, beleza?
Então, você tem as despesas dedutíveis, tá legal? E se essas despesas dedutíveis, elas ficarem abaixo o total, né? Receita menos despesa, isso ficar abaixo do piso do imposto de renda, você já não tem o que falar em imposto de renda a pagar, Entendi. beleza? Isso é interessante saber. Isso é muito importante porque muitas pessoas não fazem o carnê-leão. Elas têm essas despesas e elas não fazem o carnê-leão. Sim. Então, muitas vezes, elas, por não saberem disso, elas acabam gerando DARF sobre o valor que elas receberam. Valor total, né? Entendeu? Paga mais imposto que deveria, né? Ou muitas vezes, ainda faz uma forma pior. Não faz o carnê-leão e leva toda a receita que ela teve para a declaração do ano que vem. Então ela pega todos os recibos que ela emitiu, coloca na declaração do ano que vem, que ela não vai aproveitar absolutamente nada das despesas que ela tem. Por exemplo, CREFITO é uma despesa que a gente pode colocar lá. Cursos, palestras, tem vários deles que são dedutíveis que a gente pode aproveitar lá, entendeu? Congressos, né? Se for comprovado lá que é específico da área, você pode deduzir lá no carnê-leão. É isso que eu ia te Entendeu? perguntar. Pô, assunto interessante esse, hein? Como é que eu faço? Beleza, eu vou declarar. Como é que eu faço para comprovar? Eu preciso fazer igual São Paulo. Rio de Janeiro a gente usa muito pouco, mas em São Paulo tudo que você vai é CPF na nota. Sim. Rio de Janeiro é pouco praticado. Como é que esse profissional consegue? Porque assim, quando você entra lá na plataforma, você é uma autodeclaração, né? Você Sim, entra na sim. plataforma fazer a declaração. Caso a Receita me chame, como é que eu faço para comprovar? Ou eu preciso guardar alguma Sim, coisa, sim, vai claro. da minha informação? Assim como na declaração da pessoa física, né? A gente precisa sempre guardar as notas fiscais, beleza? Do boleto que Ou os pagou recibos, ali, né? Aluguel, Sim. por exemplo, você não vai ter nota fiscal, você vai ter recibo. Uhum. Então você tem o recibo direcionado ao teu CPF, né? Isso já serve como despesa, entendeu? Como um comprovante de despesa, né? Então, você contratou uma empresa para fazer determinada situação lá, pontual do teu trabalho, você também tem a nota fiscal para poder comprovar, entendeu? Eu tô ouvindo o cara lá do outro lado, quer dizer, eu tô ouvindo uma cliente minha, que eu sei que ela Uhum. tá assistindo esse episódio agora que tá gravado, mas eu tô ouvindo a pergunta dela. E se o proprietário do imóvel não quiser declarar o aluguel? Bom, Só que assim é fácil. cara, o que acontece? Vamos lá. A gente, enquanto inquilino, né, a gente tem o direito Sim. de Declarar, de né? ter o nosso recibo, entendeu? Então, ele pode até não declarar, entendeu? Mas ele tem que te dar o recibo para você informar aquilo comprovar ali, que tá entendeu? pago, né? Exatamente. Se ele vai declarar ou não, O problema é dele. é uma questão dele, entendeu? Né? Agora, é óbvio que quando esses cruzamentos eles começam a acontecer, isso vai dificultando a pessoa que quer sonegar, entendeu? Então, o ideal para a gente, né, como um profissional autônomo, tudo que a gente comprar, inclusive materiais, pegar lá a nota fiscal, entendeu? Comprou pela internet material, vem aquela DANF bonitinha lá no teu CPF, você guarda aquilo ali, entendeu? Por quanto tempo? Por 5 anos, né? É o prazo. 5 anos e a gente tem que ter tudo bonitinho ali, porque é o prazo que a Receita pode te fiscalizar, entendeu? E isso você não vai precisar anexar esses comprovantes no momento de fazer o carnê-leão. Isso é importante, tá? Você vai informar, simplesmente informar. A Receita confia em você, entendeu? Mas, óbvio que em algum momento você pode cair numa análise fiscal, né? Tua declaração ficar pendente, tua declaração de imposto de renda por algum motivo, e aí sim, você tem que comprovar suas despesas e ela pode pedir todas Sim. essas. E a gente tem que abrir um processo administrativo, entregar, anexar tudo. pra Uma você pergunta que não tá no roteiro também, mas essa eu recebo Vamos lá. muito como está nessa parte do autônomo, né? Utilização da Receita de Saúde. É uma prática normal de quem tem consultório fazer a sublocação do espaço. Sim. E me perguntaram como é que ficaria a declaração. Se a via de regra é declarar tudo, você tem que declarar tudo que entrou e tudo que saiu, como é que ficaria essa declaração dessa receita de sublocação? Vamos lá. Quando a gente fala de sublocação, aí a gente já está falando até numa mudança na constituição de uma clínica. Vamos pensar numa clínica, tá? Quando isso acontece, normalmente já tem uma empresa por trás, beleza? Existem praticamente 2 formas de serviço no mercado. Ou você tem uma clínica e contrata profissionais, sejam eles seletistas, recibo de autônomo, ou até mesmo PJ, né? Uhum. Você contrata lá por exemplo, você tem uma clínica
vamos botar vocês, vocês são fisioterapeutas e tem uma clínica lá. Só que vocês não dão conta de todo mundo. Então, vocês começam a contratar fisioterapeutas. Ou vão pessoas prestar serviço lá, outros fisioterapeutas prestar serviço para vocês, ou vocês vão contratar profissionais, beleza? Quando você faz isso, você tem aquela famosa divisão, né? Aquela famosa divisão de receita. O cara que vai lá na tua clínica, no teu estúdio, ele fica com, sei lá, 40%, 60%. Aí é cada clínica que faz o percentual ali. Inclusive, isso é uma coisa importante. A gente já viu Dá muito problema, muita divisão disso de forma equivocada, né? Prejudicando muito a clínica, né? Então, isso é uma coisa importante de se falar. É aquele velho ditado, a gente erra, a matemática não. Exatamente. Então, você tem essa forma de trabalho, que é trabalhando em percentuais, você quem dá a nota, né? Ou seja, é a clínica quem dá a nota, entendeu? A nota fiscal para o paciente, independente de quem prestou o serviço foi feito no local dela, no endereço dela, e ela fez isso. Legal. A receita é toda dela e a despesa de imposto é toda dela, beleza? Quando a gente faz sublocação, o correto é que a gente tenha no nosso CNPJ a atividade de locação de imóveis próprios. Esse é o correto, entendeu? Você tem uma tributação diferente, provavelmente, né? Ou não? Tem uma tributação diferente e tem uma questão super importante. Essa atividade não permite inclusão no Simples Nacional, entendeu? Então, se você vai sublocar o teu espaço, é o correto você ter essa atividade e aí você vai receber a receita de locação daquele espaço, entendeu? O profissional vai se legalizar naquele espaço em que ele atende, na tua sala lá, enfim, dentro do teu endereço, entendeu? Vai ter o alvará dele, vai ter o licenciamento sanitário dele, bonitinho dentro daquele endereço, entendeu? Ele vai prestar o serviço, a responsabilidade é dele, entendeu? Ele que é o profissional, tá legal? E ele vai te pagar o aluguel, beleza? Mas ele vai te nota pagar tudo o aluguel com ele, daquele espaço, a nota é tudo com o ele, cliente é dele, tudo dele, o cliente é dele, entendeu? Existem essas duas formas de trabalho. O que vai atender mais depende de cada um, pô, entendeu? Porque sai do Simples e entra para alguma tributação específica, Quando você sai do Simples, ou você é lucro presumido ou lucro real. você acaba pagando mais imposto também, né? Pode estar pagando mais. Assim, inicialmente o Simples normalmente sempre é mais vantajoso. Tá? Inicialmente, para pessoas que estão começando, clínicas que estão começando. Até porque, mesmo que você empate, digamos, numa hipótese, que você empate no lucro presumido, se você empatar, é melhor ficar no Simples. Por quê? É muito menos burocrático. Sim. Entendeu? A tua assessoria contábil vai ser mais barata. Consequentemente, vai você tem sobrar mais menos dinheiro obrigação no teu bolso. acessória, entendeu? Né? Então, assim, efetivamente, a gente pula para o lucro. Por exemplo, a gente tem clínicas lá no lucro presumido e é muito comum ter clínicas no lucro presumido, clínicas maiores, porque a tributação, até a gente já está vai entrando no outro ponto aqui, a tributação para clínicas e atividades de saúde em geral, em via de regra, no Simples Nacional é pelo anexo 5, que é o anexo mais caro que tem, entendeu? E para você se enquadrar no anexo 3, você precisa ter uma folha de pagamento considerável, pelo menos acima de 28% do teu faturamento, entendeu? Proporcional. E muitas vezes a clínica não tem isso. Por quê? Porque o corpo de trabalho dela é todo PJ, entendeu? Sim. É todo PJ, beleza? Se você faz por RPA, beleza, entra na folha de pagamento, tá legal? A gente estava até conversando disso, né, Felipe? Lá mais cedo. Fez RPA, bacana. Agora, se é PJ que presta serviço para você, isso não vai entrar na folha de pagamento, entendeu? E aí, muitas vezes, o Simples, para uma clínica que já passa a faturar muito e não tem uma folha de pagamento suficiente, já pode não ser vantajoso. E o lucro presumido passa a ser mais vantajoso. Por isso que
é uma que a gente fala muito do planejamento tributário, né? Cada planejamento tributário, cada realidade é uma, né? A realidade, às vezes, do teu colega não vai ser igual à tua. Então não adianta ficar achando que vai ser igual para todo mundo, porque não é igual para todo mundo. Você tem que fazer a sua análise contábil de forma individualizada. Então, para de escutar bobeira por aí e procura um profissional sério. Exatamente. Por favor, né? Não é? E olha essa semana que a gente já viu de Beijoca. Caraca. Cara, aproveitando uma dúvida também que é muito comum, que foi uma dúvida minha também, e que sempre me perguntam isso, mas vou jogar aqui para o profissional, quando que é o momento certo para a pessoa abrir ali o CNPJ? Tem um momento certo para isso, em relação a faturamento, principalmente? Bom, Fred, vamos lá. O momento certo, eu vou levar como momento certo a parte vantajosa financeiramente. Lógico, isso. Beleza? Lógico, é isso Porque, que eu quero saber. exatamente. Né? Porque, assim, dinheiro, né? se o cara não tem nenhum paciente, ele quer abrir a empresa, ele pode abrir, nada impede, entendeu? Mas ele vai... Eu defendo essa bandeira. Qual o momento certo de abrir? Agora. No início, né? Já começa fazendo isso. Mas pensando no mundo real, o cara começou a ganhar dinheiro, atingiu mais ou menos um faturamento X. Hoje, mais ou menos. O nosso menor faturamento lá de um cliente, fonoaudiólogo, tá? Que a tributação é idêntica dos fisioterapeutas, dos médicos. R$7.000 por mês já compensou bastante para ele virar PJ. Isso eu já tinha te perguntado. Posso dar uma catucada no mercado? Pode. Talvez até um pouco antes já compensa. Sim. A gente faz essa pergunta assim, eu já fiz essa conta algumas vezes, já participei de palestras, inclusive, que o Fred levantou essa bola e a gente debateu sobre isso. A gente sempre fica nessa casa, entre 6 e 10 mil. Sim. Essa semana a gente escutou uma asneira dentro do mercado, o pessoal fala assim, não, contador falou que a partir de 50 mil é hora de abrir empresa. Aí tu já perdeu muito dinheiro. Abre o olho, meu povo, presta atenção, hein? Não, cara, se você tá na pessoa física, sem muita despesa, como autônomo, vamos lá. O cara ali pagando 50, ganhando 50 mil, declarando 100%, óbvio, né? Você tá pagando 27,5 de imposto de renda, cara. É loucura, né? Aí é maluquice, pô. Até pra deduzir isso. Não, mas tô até mesmo que você tenha uma despesinha operacional. Não vale, né? E isso, assim, isso aqui que a gente tá falando, pessoal, isso aí não é uma realidade distante, não, tá? Muitos profissionais ganham isso tranquilamente. Sim. Ainda mais a área de saúde, que é uma área valorizada. Muitos profissionais ganham isso tranquilamente. Agora, muito antes disso, normalmente já vale a pena abrir. E tem gente também, já ouvi também, né, galera que continua declarando ali no CPF porque acha muito caro abrir uma empresa, né? Aí o cara tá pagando 27,5% ali de imposto, quando poderia estar pagando, sei lá, 6%, 10%, e não tá querendo pagar ali um contador por conta disso. O cara hoje com taxa, com tudo, com serviço de contabilidade, aí ele vai gastar menos de 5 mil reais, aí, 4 mil reais para abrir uma empresa, entendeu? E é uma diferença que às vezes ele pode tirar em 1, 2 meses. Sim, ou até em um mês mesmo. Exatamente. Eu falo pra todo mundo que a grande a grande praga que existe no mercado é que as pessoas vão perguntar a opinião de quem nunca abriu uma empresa e nunca assinou uma carteira assinada. Exatamente. Então, assim, mas fulano falou que abrir empresa, foi o que o Fred falou, abrir empresa é muito caro. Assim, tá, mas a pessoa tem uma empresa, a pessoa já abriu uma empresa, já pagou o imposto. E o que é muito caro pra essa pessoa também? Porque já me falaram também, abrir a empresa é muito caro. Aí eu falei com o Daniel, e o Daniel me falou, você vai pagar isso e isso, 3 mil e pouco, na época da pandemia. Falei, isso é caro, tá de sacanagem. Mas aí depende, né? O cara é relativo, né? Depende. O cara mas, isso que o Daniel falou, isso fica de guia aí pra você, quando você chegar ali na casa do seu faturamento de 6, 7 mil, já tá na hora de você talvez procurar aí o Daniel, um contador, para te assessorar em relação a isso, se tá realmente na hora de abrir ou não, porque não é só faturar, tem também todas as questões contábeis que o Daniel falou aqui, dos seus custos operacionais. Então, mas chegou nessa casa, já é o momento de você começar a procurar um contador de confiança. Então, Daniel atende aqui Brasil inteiro, então você pode contar com o Daniel, mas se não quiser também falar com o Daniel, procure um contador que vai te ajudar nisso. Então, tenha em mente isso aí, porque toda vez vem essa pergunta, né? Quanto precisa para abrir e tal, não sei o quê. Então, fica aí de margem 7 mil reais. Antes do Daniel falar... Só pra gente... Pode falar. Assim, uma catucada nos seus amigos de contabilidade.
Porque o que eu mais escuto aqui é chegar o caso realmente dos 50 mil, dos 40 mil, dos 10 mil, dos 20 mil. Ah, não, porque eu conversei com o contador e não é o momento. Eu falo assim, gente, pergunta Troca pra de esse contador. O troca do contador é o primeiro ponto. O segundo pergunta pra ele, qual é o momento? Assim, na verdade, o mais importante que isso é que o profissional te mostre o porquê não é, entendeu? Né? Ele só Porque fala assim, não e acabou, porque pode ser que não seja de fato, entendeu? Pode ser que não seja, né? Por algum motivo. Teu custo operacional é muito grande, né? Mas que ele te explique aquilo de forma clara, entendeu? Porque, óbvio, né? Existem casos e casos, né? Então a gente não pode ser leviano também e falar assim, se você ganha 40, 50 mil, certamente para você, sem ouvir, Olhar, né? sem a gente ter a ideia de como é a realidade daquele profissional, a gente afirmar que é melhor. Não, pode ser que não seja, entendeu? Mas via de regra, dentro da minha experiência, dentro do que a gente vê no mercado, dentro do que a gente conversa com colegas, essa faixa é uma faixa que normalmente a gente já tem clínicas e empresas aí abertas há muito tempo. Não dá pra entendeu? tratar como uma receita de bolo, né? Não dá, não é uma receita de bolo, Ah, bom, exatamente. e, cara, aproveitando essa questão dos impostos, né? Quais são os impostos, assim, que todo profissional da área da saúde precisa saber que ele tem que pagar ali? Bom, vamos lá. Seja Agora, como ele... PJ, né? Pode ser Como PJ, como porque pessoa já foi física a ali gente como pessoa falou física, aqui, já né? falou, mas como PJ, né? Muda Pessoa muita coisa? física, só pra gente fazer o comparativo, né? A Uhum. comparação. A gente vai ter lá o ISS, que é fixo trimestral, né? Você vai pagar o imposto de renda, e aí você vai pagar o imposto de renda e o INSS, tudo com base nas tabelas da pessoa física, né? Tanto a tabela previdenciária quanto a tabela do IR, né? Normal. Quanto mais você ganhar, mais você vai pagar, beleza? Começa lá com 7,5 lá e acaba com Isso 27,5. se você estiver assistindo o nosso podcast em 2025. 2026 pode ter mudado o jogo. né? Pode ser que mude, né? Processo de reforma tributária aí pode Tem ser um processo, né, para poder isentar imposto de renda quem ganha até 5 mil reais, mas é algo que ainda está em análise, né? Não foi ainda. Mas em proforma, saiba que você pode chegar a pagar 27,5 de imposto. Exatamente. Hoje essa é a realidade, né? De quem ganha 5 mil reais, aí E na mais de PJ? 5 mil. Na PJ hoje, você pode começar dentro da atividade de serviço, como empresa, pagando 6%. Entendeu? Iniciar pagando 6%. Não, você sai de 27,5% para 6%. Muito mais caro. Aí tem uma diferença. Qual é a diferença? Muitas vezes, isso é uma coisa importante da gente falar aqui. Muitas vezes, a pessoa acha que o que a empresa ganha é o que ela ganha. E não é. Se você abrir uma empresa, você é a única sócia, tem 100% do capital. O que a empresa ganhou é meu salário. Não é teu salário. Isso é o caminho certo para ir direto para o fracasso. Exatamente. O que a empresa ganhou é receita da empresa, pô. Entendeu? O teu salário, para você definir o teu salário, você precisa definir um prolabore para você, ou fazer uma retirada de lucro lá no final do ano, ou até mesmo fazer uma antecipação, que acontece muito dentro da realidade hoje. Que seja, de preferência, condizente com a realidade da pessoa, né? Porque eu já peguei casos também de cliente que fez precificação com outra pessoa, e aí tava lá o prolabore da pessoa estimado de, 20 mil, sendo que, a realidade da pessoa ali era 10. Sim. Tipo, aí o preço da mulher ficou Exatamente. lá em cima. Se estiver pronta para cobrar e atingir esse faturamento. E o prolabore tem uma outra questão, né? O prolabore, ele é tributado como pessoa física. Ele é o salário que você ganha por ser sócio da empresa. É o salário que a tua empresa te paga. Isso é uma coisa que às vezes a galera não atende. É isso que a pessoa buga, Não é né? nem a questão de não aceita, né? Mas eu sou empresário. Exato, eu tenho mas uma a empresa é minha. Como eu vou ter um salário pago? Mas a receita não é tua. Não é o teu CPF que tá ganhando. É o teu CNPJ. Entendeu? E a empresa paga um salário para você. A empresa vai distribuir valores para você. E existem basicamente duas formas disso acontecer. Dentro de ME e EPP, né? Micro e pequena empresa aqui, empresas que faturam até 4.800.000 por ano, que é ou o prolabore, que é o salário que você definiu, ou a distribuição de lucro, que hoje é isenta de tributação por enquanto, ainda. Então,
Me conta mais aí, na reforma, essa parte não li não, a reforma tributária tá pensando em tributar o lucro? Pode ser que isso aconteça. Tem propostas para isso, entendeu? Mas por enquanto ainda não houve mexida nisso. A gente né? prometeu que não ia falar de política, mas não tem como. Será que eles não podem tributar o salário deles, não? Hoje o lucro das micro e pequenas empresas, eles são totalmente isentos de tributação, né? Então é possível ali você encaixar dentro de algo provável ali no teu DRE, né? Dentro das tuas projeções, dentro da realidade da tua empresa, encaixar uma distribuição ali, uma divisão entre uma antecipação de lucro, entre um prolabore, entendeu? Para que você possa fazer uma equiparação ali desses valores e talvez reduzir um pouco ali a tua carga tributária. Boa. Entendeu? A gente vai passar pro próximo bloco aqui de pergunta, mas antes fica aí o questionamento para você, né? Se você sabe o quanto você está pagando de imposto hoje e saiba também que você pode estar pagando mais imposto do que deve, então você precisa procurar um profissional adequado para te orientar em relação a isso. Lembrei agora daquela seguidora lá que mandou, mas como, moço, eu vou investir R$300, ó, de repente R$300 tá ficando na mesa aí do imposto que ela tá pagando errado, ó. A gente recebeu, ó. Porque se o cara sai de 27,5 para 6, pode... Vai sobrar alguns 300 aí pra poder guardar. A gente, isso, já falei, eu e o Fred já falamos várias vezes sobre isso, né? Às vezes você, tá sobrando dinheiro na mesa que você não tá usando, cara. Sim. Entendeu? E aí você tá usando mal, muitas vezes, perdendo a possibilidade de investir, de curtir, de viajar, de ter uma reserva, ter uma vida melhor, porque você de viver de fato, né? Porque você tá pagando mal, entendeu? Os teus impostos. Você tá calculando mal, tá mal enquadrado, isso é pagando mais fundamental. Que deve, né? Na pergunta anterior a gente falou sobre essa questão tributária, né, ou melhor, questão tributária não, qual é o momento exato da pessoa abrir empresa visando o autônomo se tornando um PJ. Sim. Um ponto que eu considero extremamente importante nesse processo também é, se eu quero contratar, não tem como contratar como autônomo, tem que me tornar PJ. Aí vem a pergunta, quais são os tipos de empresa que a gente tem hoje para o profissional da saúde? Bom, basicamente, vamos lá, tratando de ME e EPP, vamos trazer aqui para uma realidade mais curta, no que chão, é né? grande massa aí que com certeza vai estar nos ouvindo, né? Hoje, basicamente, para empresas, nós temos ali as sociedades simples e as sociedades empresárias, entendeu? Hoje, cada vez mais são abertas sociedades empresárias. Por quê? Porque é muito comum que os sócios queiram exercer outras atividades além da sua própria profissão, beleza? Então, via de regra, o que seria uma sociedade simples? É uma sociedade que não tem característica de empresa. São vocês, por exemplo, entendeu? Vocês como fisioterapeutas, você quer abrir o teu consultório. Quem vai prestar serviço é você, sabe? Você é uma profissão regulamentada. Todo o know-how do serviço, não que precise ser uma profissão regulamentada, tá? Mas isso é muito comum. Todo o know-how do serviço, da empresa, gira em torno do teu conhecimento, entendeu? Então, isso é caracterizado uma empresa simples, tá legal? Uma empresa, uma sociedade empresária, ela muitas vezes já é quando você precisa ter um time ali para que aquele trabalho seja exercido, tá legal? Então vamos pensar aqui, por exemplo, num comércio, um comércio de rua, por exemplo, né? Um cara que abre uma loja de roupa para vender e tal, dificilmente isso vai rodar com ele sozinho, entendeu? Porque ele não consegue trabalhar todos os dias da semana, em todos os horários, ele não consegue arrumar o estoque, atender, ir para o caixa, fazer tudo ao mesmo tempo. Então você tem uma estrutura empresarial que depende para isso acontecer, e você tem uma atividade de comércio também, que já traz, né, a obrigatoriedade de você se tornar uma sociedade empresária. Basicamente, hoje nós temos as duas. Quem registra a sociedade simples é o RCPJ, que é o cartório civil, né, de pessoa jurídica, o registro civil de pessoa jurídica, é o que a gente chama de cartório. E a sociedade empresária, todas elas são registradas na junta comercial, né, do Estado. E aí aqui no Rio, no caso, é a Juscerja, entendeu? Mas hoje, assim, basicamente, cara, muita gente tem aberto
sociedade empresária, justamente porque, pega, por exemplo, o caso de vocês mesmo, fisioterapeutas, vocês têm atividade de fisioterapia, mas vocês também vão querer ter atividade de palestra, de curso, de venda, de livro, entendeu? Então você sai daquela atividade, daquele consultório médico, sabe? Que a gente via Dá muito pra ir lá atrás além, quando né? ele era mais novo, porque a gente vai cada vez mais além, né? A internet hoje possibilitou um mix de atividade que muitas vezes faz com que você não fique parado ali fazendo só a sua atividade, entendeu? Porque muitas vezes acho que o grande problema do profissional da área da saúde é isso, né? Se enxergar apenas como aquilo, né? Como um Exatamente. fisioterapeuta que tá ali só vendendo consulta de fisioterapia e que ele não pode dar uma palestra, dar um treinamento, Exatamente. enfim, atuar no mercado digital. Hoje, né, desde 2019, nós tivemos o início, né, da figura da limitada unipessoal, entendeu? E aí praticamente caiu em desuso, né, as outras formas de abertura de empresa individual que tinha. A firma individual hoje ainda existe, né, mas ela praticamente não se usa mais, né? Porque ali você não tem divisão do capital social entre sócio e empresa. Então, assim, você pode vir a responder na pessoa física caso a tua empresa tenha algum problema na justiça. Então, você não tem a limitação do capital social, né? Enquanto que na limitada unipessoal você já possui, né? Então, assim, a Eireli, que era a empresa individual de responsabilidade limitada, ela acabou, né? Ela foi extinta com a criação da limitada unipessoal. E hoje, praticamente, é dessa forma onde a maioria dos profissionais de saúde se legalizam. A grande maioria, sociedade empresária limitada, beleza? Ainda tem sociedade simples, né? Vira e mexe a gente faz também esse tipo de legalização. Quando a gente vê que é algo nesse sentido, que a perspectiva do empresário é essa, a gente caminha para o RCPJ. E vale lembrar também que fisioterapeuta não pode abrir MEI, né? Só pra Não ficar pode, claro. nenhuma profissão regulamentada. Jurei que esse né? assunto não ia cair na mesa hoje. Né? Só pra reforçar aqui que Nenhuma vale lembrar profissão, que nenhuma profissão regulamentada pode abrir MEI, pessoal. A gente tinha algumas, né? Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a gente ainda tinha a figura do profissional de educação física, né? Tinha o personal trainer ali, né? Cara, uma adaptação muito mal feita, né? Pô, enfim. Eu acho que o único realmente que era regulamentado que tava lá era o contador, né? Tinha o contador saiu um pouquinho antes, né? Tinha o contabilista, o personal, que querendo ou não, normalmente é um profissional de educação física, né? o personal ele pode ser? Não. Não? Não mais. Não, mas Saiu os mais. dois. Na verdade, o que aconteceu, como você levantou a bola, né? O personal ele tava ali porque era o provisionado. Então era o cara que só trabalhava na academia, que tinha conhecimento de musculação, que não tinha feito a faculdade, que estava ali vinculado. Aí não vou falar qual foi a empresa que começou a história de falar que podia, né? Porque tem uma empresa grande no Brasil que porque começou a tem falar do personal. que tem MEI, né? Então, só que é uma falha ou de conhecimento ou Na não sei o verdade, quê. é uma adaptação, né, que o pessoal faz. Não, que o que ele falou ainda tem personal hoje que tem o Sim, MEI. sim. Que em tese não era mais para existir, né? Pois vinculado era para passar, hoje certeza, é limitado unipessoal. Com certeza. Era Que, pro cara assim, fazer essa E é transformação. uma coisa interessante, né? A gente critica pra caramba todos os governos e todo mundo. É assim, o brasileiro faz muito isso. Se teve uma coisa que funcionou, foi a entrada da limitada unipessoal que acabou a história do laranja, né? Com certeza. Acabou a história, vou botar minha mãe com 1%, vou botar minha tia com 1%. Não, e aí você tinha a limitada normal, né, que você precisava ter mais um sócio, e aí entrava a mãe, a cunhada, o irmão, né, o filho. Pô, quantos filhos se prejudicaram com isso, com a empresa dos pais, né, com Eu tive dívida. uma cliente que foi 300 mil reais de trabalhista porque ela entrou na firma do pai. Exatamente. E aí você tinha o Meirelli, próprio pai, que era peraí, já. um monstrengo, né, cara? A Eireli você tinha que ter um capital social mínimo de 100 salários mínimos. Então era uma coisa assim absurda, né? Muitas pessoas ficavam com medo de colocar um capital tão grande porque de fato não tinham, né, o recurso. Então continuava se existindo
a limitada comum com o sócio laranja. Isso era muito comum. E a limitada unipessoal acabou com isso, né? Graças a Deus. Hoje tu abre a empresa sozinho, de boa, no capital social que de fato você separou para abrir. E vou até trazer o que a gente conversou lá fora, né? A gente começar a gravação. Tudo que pelo menos a percepção que eu tenho, né? Tudo que o governo ele traz, ele visa muito auxiliar o empresário. E a limitada unipessoal me demonstra isso com muita intensidade. Porque exatamente como você falou, eu contei o caso da minha cliente que tomou um processo de 300 mil trabalhista, levou um tempão, mesmo sendo pai. Tá? Mesmo sendo pai, ela tomou o processo e levou muito tempo para conseguir desvincular, mas hoje não. Então você vê que o governo olhou e falou assim, não, peraí, eu não preciso dessa pessoa. Sim. Vamos criar uma via onde não vai ter que vir por esse capital comprovado e não vai precisar do sócio. Exatamente. E eu continuo com essa percepção que tudo gera para abertura de empresa. Sim. Por menor tributação, mais facilidade. O tempo, né, cara? Pô, a gente tinha um tempo na junta comercial para abrir empresa que era uma coisa de maluco, né? O cartório, o RCPJ aqui no Rio, você levava, 30 dias para os caras fazerem uma análise. Hoje os dois melhoraram muito, os dois, né? Até fazendo uma ressalva que é o RCPJ que veio mais atrasado, né? A junta comercial hoje, a gente já abriu empresa na junta, isso que eu tô falando tempo de análise, né? Quando a gente protocola o documento na junta, a gente já teve o contrato aberto com 1 hora, entendeu? Com 1h30, 2 horas. E no RCPJ também, assim, alguns... Quase não dá diferença. É. Antigamente levar 45 dias. Antigamente, 2 meses. É um absurdo, né? E com a modernização também dos protocolos online, né? Que isso foi muito acelerado pela pandemia, né? Já caminhava-se para isso, mas com a pandemia acelerou muito, então hoje ninguém vai mais ao centro da cidade protocolar documento. Você Imagina. protocola em qualquer cartório aí, de qualquer lugar. Imagina, a gente que morava lá em Campo Grande para ir no centro da cidade. Eu já fui 2 vezes, pô. Perde o dia inteiro. Já fui 2 vezes no dia. Ia de manhã, voltava, Acabou tinha uma o tarde, dia, né? voltava. Acabou, só fez isso. Eu ficava mais tempo no trem do que trabalhando. Exato. Não, então, isso que você falou, a gente já mostrou aqui que você tem uma assessoria contábil, você aumenta, né, sua margem de lucratividade, além de vários outros benefícios. E, Daniel, você pode citar aí mais uns 2, pelo menos, além da lucratividade que pode aumentar. Empresa? A pessoa ter uma assessoria contábil, o que ela teria de benefício para ela entender realmente, assim, além da lucratividade, o que ela poderia ter de benefício? Primeiro, o fato, né, que você já comentou da lucratividade. Segundo, acompanhar teu processo de legalização, entendeu? Para que você possa estar sempre tendo sua licença sanitária renovada, receber alguma notificação de bombeiro, de alguma coisa, você tem a quem recorrer para poder te ajudar naquele processo, entendeu? Mesmo que não seja, quando a gente fala de bombeiro, muitas vezes pode não ser uma competência da contabilidade, porque às vezes é um projeto que envolve engenharia, arquitetura, mas o profissional contábil ele vai conseguir te orientar com relação àquilo, né? E sem dúvida nenhuma você tem um consultor, né, cara? Porque a gente oferece muitos serviços além do serviço contábil, especificamente. Então, por exemplo, é uma assessoria financeira não de investimento, mas é uma assessoria financeira de você de você terceirizar o financeiro daquela empresa, entendeu? Muitos chamam hoje de BPO financeiro, né? Que é basicamente você fazer a terceirização ali, um contas a pagar, um contas a receber, ver fluxo de caixa. A gente já fez isso para vários e vários clientes, continua fazendo até hoje, e é muito comum que isso aconteça na área de saúde. Por quê? As clínicas muitas vezes não contratam profissionais para fazer a parte financeira, entendeu? Porque tá ali, né, tá iniciando um processo. Por sua vez, os sócios também são pessoas que não gostam muito do tema, entendeu? Não tem muito interesse e também tem dificuldade, né? E também muito atarefados, né, com o dia a dia de atendimento e tal. E a gente acaba muitas vezes trazendo isso para a contabilidade, né? Então, a gente já fez reunião sobre precificação, sobre a divisão é óbvio que eu não vou entrar especificamente no assunto precificação com relação à atividade específica do profissional. Mas a gente consegue ver o cenário da empresa e falar, cara, isso aqui
não tem condição. Não bate, né? Entendeu? Porque muitas vezes, cara, de fato não sobra dinheiro pro empresário. Entendeu? Ele pode ter essa surpresa no final do mês ali, entendeu? Quase sempre. Né? Dele ter uma Principalmente rede... sem assessoria, né? Exatamente. Dele ter uma rede de... O Felipe sabe disso melhor que ninguém, né? Pela atividade dele. O cara ele tem um estúdio, o cara tem uma empresa, o cara tem uma galera que trabalha com ele, que ganha dinheiro trabalhando com ele, mas ele é o cara que concentra os impostos, que emite as notas, que tem todo o custo operacional. Se ele não fizer isso bem feito, meu amigo, ele não vai ver grana, entendeu? Ele fica não com vai o que ver não grana. sobra. Porque às Entendeu? vezes, assim, isso que você tá falando, tipo assim, todos os funcionários ali são sócios do dono, só que só o dono paga os impostos. Exatamente. Pô, aí é um negócio maravilhoso para quem tá trabalhando lá dentro. Pô, exatamente. Pô, porque você entra às vezes numa clínica. Aí você vai. Cara, a gente já viu o profissional parceiro ganhar 70%, pô. Pô, não, aí é loucura. pô. Até eu quero um emprego desse. Isso, 70%. Depende de 70% acima de quanto. Mas assim, independente, né? Não, mas é Porque se a loucura, empresa pô, ganha 100%, né? E você. Não, você... eu digo assim, ele falou assim, não, também quero esse emprego. Depende, vai. 70% acima de 100 reais. Claro, Duas vezes na lógico. semana. A gente tá falando aqui numa relação proporcional, né? É Você loucura, pagar pô. 60, 70, cara, se Não, você bota no tiver no lucro presumido, a tua Não carga fecha, tributária, só sobre o faturamento é 16,33 Vai no sair mínimo. devendo, né? Vai sair devendo, né? Pô, exatamente. Entendeu? É aquela velha história, a conta não fecha. Não fecha. Eu falo pra todo mundo, assim, cara, bota no papel. Assim, esse ponto que você levantou da importância de ter uma assessoria, de ter alguém pra, não gosto. Cara, não importa, busca alguém que vai te dar assessoria e te mostrar o que tá acontecendo. Exatamente. É. E outra, né, pessoal? Ainda tem um outro ponto, que é obrigatório, né? As empresas precisam Sim. ter escrita contábil. Cara, e é entendeu? uma coisa que vocês dois falaram e que eu costumo falar muito também, que a pessoa, que eu não gosto. Meu irmão, se tu quer ter dinheiro, como é que tu não vai gostar de olhar pro teu dinheiro, pô? Exatamente. Ele nunca vai chegar pra você, meu irmão. Pô, eu não gosto de ver a contabilidade. E outra Porra, coisa, como é que tu cara, quer ter dinheiro, meu ó, irmão? Não uma tem coisa como. que é importante eu falar aqui, aproveitando. Isso com certeza já aconteceu com alguém que vocês conhecem. O cara tá com o CNPJ dele lá, mas ele não tem assessoria nenhuma. Ele emite as notas, ele Faz não naquele paga, faz do site, jeito né? dele, do Ah, jeito tem dele. um site que o nego faz aí. Ah, não, Também. eu faço no site e tal. Tem É, muitos, pô, tem muitos, né? É Tem loucura, muitos né? aí. Na verdade, tu tá pagando a plataforma para você mesmo fazer a contabilidade. Exatamente. Teoricamente, né? A Você é o contabilidade. contador, né? Praticamente é isso. Entendeu? Tem alguém que assina lá por você só. Mas você faz tudo. E aí, o que acontece? O cara, ele não paga nada, cara. A falta de entrega de obrigação acessória, que é o que a contabilidade faz, que é você entregar as declarações que essa empresa tem, vamos começar na declaração pessoa física. Você pode deixar de entregar a tua declaração pessoa física? Você pode deixar de entregar. O que vai acontecer? Ela vai ficar ali ausente até que você faça a entrega dela. Uhum. Se você não fizer essa entrega, o teu CNPJ, o teu CPF, ele fica pendente, entendeu? Com a empresa é a mesma coisa. Se a empresa não entregar as obrigações acessórias dela, o CNPJ fica inapto, entendeu? E aí o cara vem desesperado porque o cara não consegue emitir nota, porque o cara não consegue receber porque bloqueou a conta de banco, o cara vem num desespero total e aí o cara quer que tu acerte tudo para trás. Mas isso o quê? Isso é o acúmulo de meses e meses sem entrega das obrigações acessórias contábeis. E é um entendeu? ponto importante que você falou. Muitos acreditam, não, mas pô, pra que eu vou ter contador? Pô, ele só vai emitir a guia? Não, tem os bastidores, né? Que as pessoas não conhecem da lógico, contabilidade. que é o que a gente faz, né? E a gente está ali tanto para entregar essas obrigações, quanto para controlar esses prazos, né? Então, a gente vai fazer toda a entrega, vai controlar esses prazos para que você não perca, para que não tenha multa. Até porque, quando a empresa não tem assessoria contábil, o que acontece? Ela vai deixando de entregar essas obrigações e depois todas têm multa por atraso. A conta chega, né? Entendeu? Chega aquele boleto gigante. Muitas vezes, depois você vai regularizar, aí você vai gerar os seus impostos com juros, todos eles, porque se você está vendo em dezembro e o cara está legalizando, está acertando janeiro,
O imposto, ele é devido em 20 de fevereiro, pô. O DAS, documento simples, entendeu? O INSS também. Então, você vai pagar juros até dezembro, entendeu? Você vai pagar o serviço do contador. Você vai pagar a multa por atraso das declarações. A conta sai muito mais Aí cara. quebrou a empresa. Entendeu? Você levantou a bola sobre contratação. E tem uma pergunta aqui que eu considero extremamente importante da gente falar. Pro PJ, obviamente. Duas perguntas em uma. O que para você é extremamente importante para a gente avaliar na hora de contratar um funcionário? E quais são os tipos de contratação? Como é que eu consigo fazer o pagamento deles? Bom, vamos lá. Hoje você consegue fazer a contratação normal, carteira assinada, né? CLT. E aí você pode fazer tanto por período, né? Você consegue fazer ali uma contratação por hora, você consegue fazer para o horista, né? Para o mensalista, você consegue fazer isso. Consegue também fazer a prestação de serviço ali, se for o caso, que atende muito a vocês, que é o RPA também, que a gente falou aqui mais cedo, né? Que é o recibo de pagamento autônomo, entendeu? Quando você não contrata. Quando a gente vai falar de requisitos para a gente contratar um funcionário, a gente está falando mais de uma área de RH, entendeu? Lá dentro da nossa experiência hoje, a gente tem uma empresa de RH que faz as nossas contratações profissional. Ela faz para vocês faz e pra pros gente. seus clientes também? Faz pra gente. Para alguns clientes, né? Alguns clientes maiores, entendeu? Cara, hoje, assim, via de regra, o que eu acho que é muito importante a gente saber, como enquanto contratante, né, de um funcionário, é o perfil daquela pessoa que vai trabalhar com você, entendeu? Porque cada empresa tem um tipo de público, né? Então, você vai ter um nicho de empresa, de repente até no caso de vocês, que você vai trabalhar muito com idoso, né? Como que você faz para avaliar esse profissional para saber se ele é um cara bom para trabalhar com essas pessoas, entendeu? Ou não, aqui o meu público é jovem e tal, você contratar alguém que se conecte de fato ali com a tua empresa, avaliar as competências técnicas, que muitas vezes a gente falha nesse processo de contratação, né? Porque o cara dá uma maquiada ali, né? Exatamente. Porque você não consegue. Então, assim, buscar ferramentas para que você possa avaliar o mais próximo possível da realidade, as competências técnicas e principalmente as competências comportamentais, para mim, acho que seria o mais importante, sabe? Hoje, eu como profissional, como contador, não tenho essa expertise, essa habilidade. A gente realmente trabalha com profissionais do RH, que são pessoas que são voltadas para fazer isso. E a gente tem, cara, um nível, assim, de acerto nas nossas contratações hoje no escritório muito grande. Muito grande. Isso é bom, né, cara? Porque são pessoas que estão ali para isso. Então, hoje, como é que funciona? Só para... Até também para, de repente, quem tem clínica, que tá vendo, que, pô, cara, toda hora eu contrato alguém aqui e, pô... A gente lá, a pessoa ela faz os anúncios, né? Ela faz as entrevistas, manda pra gente um resumo, né? E as análises que ela viu daquela pessoa, entendeu? Que ela identificou. E depois a gente faz a nossa entrevista, que é uma entrevista mais técnica mesmo, da área contábil, né? E dentro daquela base que a gente tem, mais a entrevista técnica, a gente leva isso para contratação. Dificilmente falha. Dificilmente falha. É óbvio que todo processo ele pode falhar, já aconteceu também. Mas se você tiver ali uma boa empresa para fazer essa assessoria de RH, pode ser algo muito, muito valioso. Assim, então vou trazer para a sua área de conforto. Vamos lá. Vamos sair da RH, que RH é psicologia. É uma outra parte. Defendo da mesma maneira que você, tá? Assim, eu até auxilio as pessoas nesse processo de contratação, mas hoje, quando eu vejo que a empresa tem poder aquisitivo, tem financeiro para pagar, assim, cara, contrata o RH porque a gente vai acelerar muito. É melhor, acelera muito o processo. Porque como eu não faço o processo pela empresa, assim, eu sei avaliar, sei ensinar como é que faz esse processo de avaliação, mas assim, são anos fazendo isso, tá? É difícil eu passar para um terceiro, pro terceiro fazer. Mas jogando a sua área de conforto fica mais fácil.
Você citou lá que eu posso fazer a contratação por carteira assinada, por RPA e a pejotização, né? A contratação do PJ. Olhando essas 3 frentes, esses 3 tipos de contratação, como é que eu defino que é melhor eu contratar CLT, RPA ou PJ? Cara, depende muito da estratégia da empresa, cara. Entendeu? Você vai ter de cara o empresário que ele não quer vínculo trabalhista. Entendeu? Esse cara que não quer vínculo trabalhista, ele já descartou o CLT, entendeu? Porque esse cara não quer o compromisso que ele tem que ter quando você contrata alguém, entendeu? Então você descarta. Existe muito também na área de saúde a ideia, e aí vocês vão saber melhor do que eu, que se pagar por produtividade é melhor do que salário fechado. Entendeu? É melhor tanto para o profissional, que tem a possibilidade de ganhar mais do que ele ganharia o piso da categoria. Depende também, né? Depende isso. Você falou, depende. Exato. Porque, por exemplo, lá, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa clínica de fisioterapia e aí a dona queria botar plano de saúde. E aí, pô, na época, se não me engano, era 2013... Vai ganhar produtividade são R$7. Então, aí variava, né? Sim. O valor ali do plano de saúde, que variava de R$7 ao mais caro, que era 25. E aí eu receberia um percentual daquilo ali. Percentual de 7. Aí eu... Vai lá, vai te pagar 70%, vai falar? Não, então, por isso que depende. Então, tem que analisar cada caso. Eu acho que, por exemplo, no nosso caso lá, as clínicas que a gente atende, todas, eu não sei se... como é que funciona? Assim, eu tenho, só pra dar um panorama, eu né, tenho de como funciona lá. Uma que tem um misto, mas assim, é muito mais PJ. Tem a maioria PJ. Profissional, um ou outro profissional. E aí a galera se eu não me engano, 2 só, que preferiram trabalhar como seletista. Entendeu? Mas aí essa galera do PJ, como é que funciona? É percentual ou é fixo? Percentual. A maioria é percentual. E tem uma faixa mais ou menos assim, que vocês sabem lá, de percentual? Só pra gente ter uma ideia. Hoje varia muito. A partir de 40%, que eu tenho visto no máximo até 55%. Tá. 60% em alguns casos específicos, quando são profissionais muito especializados. Então, por exemplo... O cara que é foda... O cara, pô... na minha clínica aqui, sei lá, eu atendo pessoas com determinadas necessidades e eu não acho profissionais, seja ele fono, seja ele dentista, seja ele psicólogo, com aquela especialização, entendeu? E aí você parte para um percentual maior, e isso varia muito também daquele profissional, porque, por exemplo, você vai ter o profissional que já tem PJ aberta, que já presta serviço. Esse cara, ele não quer ter o vínculo com você. Ele não quer ser seletista na tua empresa. Ele não quer trabalhar tantas horas, porque para ele não é vantagem, entendeu? Então, esse cara, ele quer de fato prestar serviço. E você vai ter, como teve lá, aconteceu, alguns profissionais em que você, de fato, vai contratar porque você tem muita demanda. Então, assim, de repente, pô, eu atendo aqui várias especialidades, mas eu tenho uma demanda enorme por terapeuta ocupacional, por exemplo, entendeu? Será que não vale a pena você pagar alguém para ficar todos os dias, de 9 às 18, lá atendendo? Pode ser que seja mais vantajoso para a empresa, entendeu? E aí você pensar como empresa. Quando a gente pensa como pejotizado, é você analisar. E também você botar na mesa isso, fazer propostas, né? Porque você fala assim, pô, eu sou um terapeuta ocupacional. Ou, sei lá, vamos botar fisioterapeuta que é a área de vocês. O piso é 3 mil e pouco. Me ofereceram aqui 4 mil reais. Mas o atendimento aqui, eles pagam 60%, o valor é tanto. Entendeu? Eu fazendo o atendimento que eu faço aqui, se eu fosse PJ, eu ganharia 9. Sei lá. Pagando as despesas que eu tenho, sobraria 7. Entendeu? Dá mais do que os 4, 5 que eu ganho aqui, entendeu? Só que o cara abre mão das férias, o cara abre mão do 13º, o cara abre mão na ponta do FGTS, exatamente. Tem que se planejar mesmo. E aí a estratégia, ela vem muito da empresa para nós, entendeu? É difícil essa estratégia partir da contabilidade. Normalmente a contabilidade ela é acionada quando não tá dando certo, entendeu? Ou seja, cara, não vejo grana.
E aí a gente bota na ponta do lápis e a gente fala assim, pô, cara, tu fatura, cara. Porque assim, irmão, qual o grande problema de uma empresa, cara? O principal problema de uma empresa é não faturar. Porra, se você tem tua loja lá, vamos botar o comércio aqui, que a gente ilustra muito bem isso. Tu tem teu comércio, ninguém entra na tua loja, porra, tu tem um problemão, porque tu não vende. Aí tu vai ter que pensar em marketing, tu vai ter que pensar Como em mudar atrair de o um cliente, local, tá ligado? Tu vai ter que fazer uma adaptação ali para você poder ficar tranquilo, para você trazer esse público para você. Agora, quando você já vende pra caramba, Sim. entendeu? Pô, o problema tá interno, entendeu? Já aconteceu isso. Porque, cliente, cara, Ela exatamente. não tinha horário e a mulher tava investindo quase 2.000 em marketing todo mês, sem horário pra atender ninguém. Exatamente. Aí eu falei, cara, mas Você vai contratar ninguém? tá rasgando dinheiro, pô. Você não vai contratar ninguém? Aí eu falei, pra que tu tá investindo em marketing, pô? Não tá sobrando dinheiro, tava investindo 2.000 em marketing. E eu falei, cara, você tem que analisar a tua empresa, você não tem por que tá pagando marketing se tu não tem horário pra atender. Ou Tá então- com fila de espera. É. E, pô, tem que ver tuas contas, é isso que você falou, ver o que tá acontecendo aqui dentro, pô. Ou então, se você tá com uma demanda enorme de paciente que você não consegue atender, bota alguém para trabalhar com você. Aumenta o valor. E aí você tem várias formas. vai conseguir trazer esse público para você, entendeu? Tem Você vai várias conseguir formas. fazer com que essa galera frequente tua clínica, com que essa galera use os teus serviços, que essa galera talvez atinja outros produtos que você possa vender ali Sim, dentro. produtos e serviços. Entendeu? Né? É Exatamente. isso, tentar Não escalar, vendendo né? meia tá tudo Agregar. ótimo. Oi? Não vendendo meia tá tudo Exato. ótimo. É que também tem, né? Mas assim, é uma coisa interessante que vocês colocaram na mesa, porque é uma gaiola dos ratos que o pessoal vive, né? As pessoas acreditam que para aumentar o faturamento basta Chamar fazer cliente. marketing para chamar cliente. Não E adianta. na verdade, para fazer faturamento tem que ter planejamento. Não tem Planejamento. como fugir O disso. cliente vai bater e vai voltar, que ele não vai conseguir ser atendido por Exato. você, pô. É isso. Entendeu? Daniel, não sei se o Fred ia perguntar alguma coisa, ele me olhou, mas Não, vai lá. você levantou uma bola que é algo que lhe gera muita dúvida. Então vou voltar um pouco Vamos antes de lá. a gente finalizar. Você falou sobre a questão do fator R e falou dos anexos. Você Isso. consegue explicar pra gente o que Claro. é o anexo 3, anexo 5, fator R, Vamos lá. que o Simples Nacional vai estar envolvido? O Simples Nacional tem 5 tabelas de tributação, beleza? Cada tabela a gente chama de anexo. Você tem o anexo 1, que é para o comércio, não se encaixa para vocês, beleza? O 2 é indústria, também não se encaixa. E a gente tem o 3, o 4 e o 5. O 4 é um anexo para terceirização de mão de obra. Então é um anexo para a galera que trabalha normalmente como vigilante, construção civil, né? Toda essa parte de terceirização de mão de obra, onde você aloca funcionários dentro da empresa de alguém, beleza? Também não é muito caso de vocês. E aí vão sobrar 2 anexos, o 3 e o 5, beleza? Via de regra, as atividades de saúde são tributadas pelo anexo 5, que é o anexo mais caro do Simples Nacional. Ele começa com uma tributação de 15,5%, beleza? Começa com uma tributação de 15,5%. Que já é menor do que... Hoje, 27,5. 7,5. já É tá- alto, mas é menor. Menor do que é. da pessoa, mas ela é da Sim, empresa. Sim, Então, sim. Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque quando a gente vai colocar a pessoa física no bolo, e aí você está pagando 15 da empresa, está pagando mais a tributação do teu prolabore ou da tua folha de pagamento que você vai contratar, pode ser que não seja muito vantajoso estar no anexo 5. Mas aí o governo fala assim, ó, você é tributado pelo anexo 5, só que eu vou te dar uma colher de chá aqui, eu permito que você seja tributado pelo anexo 3. No entanto, você precisa ter uma folha de pagamento que represente pelo menos 28% do teu faturamento. Beleza? Vamos lá naquela conta dos 10 mil pra gente não errar. Vamos. É. 10 mil por mês, tem uma folha de R$ 2.800 pelo menos. Ou seja, se tu tem uma empresa sozinho ali, tu tá faturando 10 mil, ali no teu Prolabore, né? É isso? É isso. Vai ser 2.800. Pelo menos. É. Pelo menos. Pelo menos. Se for mais, tá tudo certo. Beleza? A gente sempre faz uma conta de 30% pra gente já Arredondar. deixar uma Na gordura. margem. Entendeu? Então, e também fica mais fácil do cara Uhum. entender, né? Então, o que a gente faz? Normalmente, empresas que estão começando, elas não têm funcionário. É o cara por ele mesmo. É, no máximo a secretária, né? Exatamente. Então você vai falar assim, pô, tem uma secretária? Legal. Já posso colocar a secretária, ela já tá dentro da minha folha, bacana. Quanto é que é a folha da secretária? Ah, sei lá, 2 mil.
Vamos botar aqui pra gente arredondar. Agora, 2.000 não é suficiente, entendeu? Eu tenho que ter aqui mais um Prolabore para poder atingir o que eu preciso, entendeu? Então você, digamos lá, você definiu um Prolabore mínimo para você, salário mínimo, R$ 1.518 por mês. Esse valor somado ao valor da secretária, ele já supera os 28% que você precisa de folha de pagamento para você poder ter o seu benefício, que é a sua redução, beleza? E quando você atinge isso, a tua tributação da empresa, ela cai nessa faixa inicial de 15,5% para 6%. É uma queda absurda, entendeu? E o que você vai pagar para essa folha de pagamento aqui ainda vai ficar menor do que os 15,5% total que daria só da tributação da empresa, entendeu? E aí você fala, Daniel, e se eu não tiver funcionário? Não tem problema. Pode fazer o Prolabore para você, entendeu? A gente vai fazer esse controle, né? Até quando é vantajoso? Cara, eu te garanto que até 24, 25 mil por mês de faturamento da empresa é vantajoso fazer dessa forma. Porque entendeu? Por mais que o cara pague mais na pessoa física, ainda assim ele tá, no geral, ele tá pagando menos no total, reduz né? muito na pessoa jurídica. Porque muitas vezes o que acontece é isso, não, mas eu não quero pagar nada para o INSS. Já foi até uma coisa que eu já falei contigo. Mas Daniel me mostrou em números que valeria... Te mostrou em números? Próximo convidado aqui vai te mostrar na lei. Vai puxar a CLT pra você, tá vendo aqui na CLT? Ó, não, tá, porque ele foi isso. Ele falou, Fred, não, por conta da tributação. Eu falei, cara, eu quero pagar o mínimo aqui de INSS porque não serve pra nada. Não, aí ele falou, não, Fred, mas se a gente fizer isso aqui, se enquadrar, você vai pagar, vai contribuir mais, mas você vai ter uma redução maior ali na empresa. E outra, consequentemente vai sobrar mais dinheiro. E outra, você ainda tem uma redução no teu benefício previdenciário. Que, querendo ou não, hoje, por mais que as pessoas falem assim, não quero depender do INSS, isso é muito comum, e é justo que as pessoas pensem isso. Tem que... Mas se você vai pagar menos imposto, contribuindo com 6 mil, do que você pagaria contribuindo com 2 mil, qual é o benefício do inverso? Não faz sentido, entendeu? Porque isso, querendo ou não, vai contar para a tua aposentadoria, vai contar para um auxílio-doença, que é uma coisa que a gente não conta muito e pode que o Fred já está aposentado, né? O Fred já está aposentado. O rei do investimento, mago dos números, a questão que eu mostrei pro Fred, eu falei assim, cara, você não vai ter benefício em nenhum lugar, em nenhum aspecto, entendeu? Reduzindo isso aqui. Fred, quando se aposentar, ele vai pegar o dinheiro da aposentadoria e vai investir. Vai investir em Bitcoin. Isso aí não vai fazer. Vou usar pra ir na padaria tomar café. Também tem o jogo do tigrinho também, né? Quando tiver mais velho, né? Quando tiver mais velho, quem sabe. Daqui a uns 30 anos, né? Pega o dinheiro, Bitcoin, tigrinho. Usar pra dividir um pouco, né? Diversificar, né? Jogar na pracinha, usar na pracinha, pra jogar um carteado na pracinha. E isso que a gente tá falando aqui é uma coisa muito importante, porque justamente são esses detalhes aí que muitas vezes pegam o empreendedor desprevenido, sabe? Entendeu? E aí você tem que explicar, e a tua dúvida é importante, é você explicar por quê. Por que a gente vai trazer você para o anexo 3, por que você precisa ter folha de pagamento, porque isso vai te trazer benefício, você vai economizar dinheiro. Você trouxe um dado para mim, que realmente essa conta eu não tinha feito ainda, porque eu sempre falo assim, procura um contador. Então tem 2 pontos extremamente importantes. Nessa relação do anexo, tem um contador para te orientar, isso aí é fundamental. E o segundo ponto, eu não sabia dos 25 mil, para mim, assim, foi uma sacada extremamente... Isso é com certeza. Acima disso, também pode valer a pena, tá legal? Que é isso. Mas isso é essa relação que eu tô te falando aqui, de você ser um profissional tributado pelo anexo 5, tá? Tendo uma empresa optante pelo Simples, que possa ser optante pelo Simples, que não tem atividade impeditiva, porque isso também, né, isso influencia, então a gente está considerando uma empresa que é optante, que vai ter o benefício do fator R com a folha de pagamento, nesse caso, certo, 25 mil mês, até 30 eu diria que vale a pena, tá legal? Acima disso, a gente sempre precisa fazer análise conta, vai depender muito da perspectiva, se esse aumento de faturamento vai representar aumento de folha, né? Porque isso anda junto normalmente.
Quando você tem um aumento muito significativo de faturamento, você passa a ter que aumentar a tua folha, porque você, mesmo que você não precise de um outro profissional técnico, você vai precisar, de repente, de um profissional da limpeza, você vai precisar de uma outra secretária, de uma recepcionista, e isso vai aumentando a tua folha de pagamento, e muitas vezes possibilitando que você se mantenha nessa condição por muito tempo, entendeu? Até que, de repente, a gente olha e fala assim, cara, essa condição não dá mais, tá muito caro, o anexo 5 aqui também, dentro do Simples Nacional, não tá legal, vamos migrar para o lucro presumido. E a gente fazer um planejamento tributário para levar a empresa para esse regime. Excelente. Entendeu? E aí, Beleza? mais alguma pergunta? Gostei, hein? Pô, excelente. Tivemos um bate-papo aqui incrível. O triste é olhar pro cronômetro e falar assim, tá acabando, né? Verdade, essa que é a parte triste, né? E aí, filho? Da minha parte, Falamos bastante aqui, né? caminhar pro final. Passou voando, né? A gente Passou teve até que rápido pular demais. algumas perguntas aqui, porque como a gente conversou ali, pô, A gente já vai vai aparecendo complementando. Cara, mas assim, pra gente até finalizar, se você me perguntar, Daniel, qual o segredo, o que tem que fazer? Cara, não tem. É planejamento tributário mesmo, entendeu? Pra contabilidade, é você, primeiro, ter a certeza de que você está legalizado, de que as suas obrigações acessórias estão sendo entregues, de que você está resguardado, né, na parte burocrática. Isso é muito importante. Para que isso? Para que você possa focar efetivamente na tua prestação de serviço, no teu cliente, entendeu? No teu produto que você está fazendo, e você não ter que ter essa preocupação absurda. Pô, a nota, o KNAI, aqui o NCM, ou então o código de serviço. Calma, você tem uma assessoria por trás de você que vai dar o que você precisa, entendeu? Vai te ajudar, né? Então, é importante que os profissionais saibam que não é receita de bolo, como você falou, cada caso é um caso. O caso que foi melhor para o seu amigo não necessariamente é o melhor para você. O que fulano te falou que fez não necessariamente para você vai ser a mesma coisa, porque você não sabe a condição que ele fez, se ele está fazendo certo, se no município dele é uma outra condição, se a realidade dele é a mesma que a sua. Então, faça você, dentro da sua realidade, procure um profissional contábil. Ele é a pessoa especializada para poder te ajudar nesses casos. Perfeito. Beleza? Daniel, e para a galera que está aqui te assistindo, onde é que essa galera pode te achar? Como é que essa pessoa pode contratar seus serviços? Deixa aí seu recado para a galera, suas redes sociais. Bom, claro, vamos lá. Cara, uso muito o Instagram. Tenho lá contador.danielmenezes. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Beleza. E o da Rianelli, né? Rianelli Contabilidade. Rianelli com 2 L's, não é isso? Com 2 L's, isso. 2 L's e I no final, né? Sigam o meu sócio lá também, o Alan Rianelli. Parceiraço. Fera. Então hoje a gente já tem uma estrutura lá formada, a gente atende bastante profissionais, bastante empresas de vários. A gente não é especializado no nicho de saúde, mas como eu falei pro Felipe, cara, tem muito, né? Por uma questão de indicação, a gente vai pegando muito e vendo todos os casos. Então a gente tem todos os casos lá hoje: dentista, clínica médica, pejotizados, clínicas de fisioterapia, pilates, estúdio de pilates. Tem vários tipos lá de empresa hoje, vários nichos da área da saúde em geral. Então, assim, é uma área que a gente atua bastante. E a gente sempre posta muita coisa na rede social. Aproveitar para lembrar a galera que ainda não saiu o comunicado oficial, mas o imposto de renda desse ano deve iniciar no dia 17 de março, tá legal? IR pessoa física. Então você que faz sua declaração, já aproveite ali, já junte os... Até quando pode fazer? Até o dia 31 de maio, beleza? Essa informação a gente está se baseando com base nos anos anteriores, tá legal? Porque ainda não saiu o comunicado oficial da Receita. Mas, como nos anos anteriores foi de 15 de março até o dia 31 de maio, a gente está imaginando que esse ano comece no dia 17, que é segunda-feira, e vai até o dia 31 de maio. Beleza? Então fica a dica para os nossos ouvintes. Se você não fez a sua,
corre para fazer, ou procura um contador de confiança, ou procura o Daniel Exatamente. para te prestar essa Procura lá que assessoria a gente vai para fazer seu receber imposto de com o renda. maior prazer, ainda mais falando que veio aqui do podcast, pode ter certeza que Todo é ano eu encaminho aí, só para declaração do imposto de renda, eu mando aí pelo menos uns 5 aí pro Daniel, fora. dá trabalho, tá? Do Fred dá trabalho. Eu falo, pô, vou te dar trabalho. Falei pra ele, me contrata pro marketing da tua empresa aí, irmão. Me chama pro comercial. Mas é isso, meu. Pô, foi excelente ter você aqui com a gente. Quer perguntar alguma coisa? Encerrar aí, Felipe? Cara, só tenho a agradecer. Obrigado, Daniel, pela oportunidade. Obrigado por toda a troca. Obrigado por não ter fugido das perguntas. Que isso. Agradecer a todos os nossos ouvintes por estar acompanhando até o final. E deixar aquele recado, né? Comenta aqui embaixo qual foi o maior aprendizado, qual foi a maior lição que você tirou do nosso podcast de hoje. Não esquece de acompanhar a gente no Instagram. Faz aquele basicão do YouTube. Curte, comenta e compartilha. Compartilha essa informação para que outros profissionais... Também, né? Desculpa, gente, que você se inscreve no canal. Então se inscreve, curte, comenta, compartilha. Segue a gente no Instagram, tá? Fisiocast, o Felipe Scher e... Fred Rezende, Fred R. Rezende. Vou deixar aqui na descrição. Não deixa de acompanhar a gente aqui. Nossa ideia é colocar vídeo toda semana. Vamos trazer sempre convidados de áreas que possam agregar valor para profissionais da área da saúde. Então, acompanhe a gente por aqui. Sejam muito bem-vindos, né, ao nosso canal aqui do Fisiocast. E aguardamos vocês até o próximo episódio. Valeu, um abraço. Valeu, galera! Valeu.